Não só para bipolaridade, mas assim, qualquer outro tipo de transtorno, só remédio na saúde mental, você acha que não é o suficiente? De maneira alguma, né? Essa é uma ilusão que é vendida, né? Tanto os dois extremos estão completamente equivocados, de achar que remédio não é importante e de achar que remédio é tudo. Nada disso aqui faz sentido, como na maioria das vezes, né? O mundo caminha nessa dialética, né? Eu tenho um extremo de um lado, um extremo de outro, e geralmente é no equilíbrio que a gente vai encontrar a resposta ali, né? A bipolaridade não é diferente, a crise de pânico também não é diferente, a depressão, mesmo não bipolar, não é diferente, né? Temos várias e várias questões que as pessoas estão sofrendo por aí que, na verdade, são pioradas ou causadas pelo nosso ambiente, nossos hábitos de vida que temos atualmente, né? Basta você olhar ali e ver que esse é um ambiente completamente alienígena para onde o nosso corpo, o nosso cérebro evoluiu. Nós estamos extremamente distantes de saúde, tanto de corpo quanto de mente. E aí a gente começa com alguns grandes pilares assim, que a gente precisaria ver, né? E que não é só para a bipolaridade, é para mim, é para você, para todo mundo. Primeiro, entender o mínimo de que a nossa alimentação hoje em dia influencia muito na saúde do seu corpo e na saúde da sua mente. E a indústria de alimento, olha que eu estou até chamando de indústria de alimento, veio na mesma toada. A toada é o quê? Como que eu faço para que esse alimento te satisfaça mais rápido e que você volte para comprar ele? Uma indústria lá não está lá para te fazer saudável. Não. Ela quer dar lucro, né? Isso não é nem imoral e nem moral. Isso é amoral, é para que ela foi feita, gerar lucro. Ela não foi feita para te dar saúde. As que falam que foi feita para te dar saúde, provavelmente estão usando isso como marketing para te vender mais. Então ela quer o lucro, eu te falar que vai te dar saúde. Mas todos nós temos que saber que a gente está nesse ambiente alienígena de alimentação, onde que a gente está aumentando a quantidade de açúcar, aumentando a quantidade de caloria que eu tenho por grama de alimento, para dar mais satisfação para o seu cérebro e você voltar para consumir mais. Tem aí vários estudos mostrando que o excesso de açúcar aumenta a ansiedade, diminui a sua energia depois. Qualquer desses alimentos que são extremamente recompensadores. O que é um alimento recompensador? Tudo que você achar bem gostoso. E o doce ainda. Todo mundo vai falar isso daí. Por que a gente fala desse jeito? Porque esse tipo de alimento ele vai lá no nosso sistema de recompensa no cérebro. Esse sistema de recompensa, basicamente, é responsável por nos dar uma liberação de dopamina. Tem lá uma partezinha do nosso cérebro que chama núcleo accumbens, que libera dopamina quando tem um estímulo positivo. Se a pessoa usa cocaína, adivinha onde que vai? Vai lá no núcleo accumbens e libera aquela dopamina. Ah, legal. Se a pessoa usa, por exemplo, alimentação desse tipo, onde que vai? No núcleo accumbens, libera. Obviamente não vai liberar o mesmo tanto da cocaína. Do mesmo jeito, quando a pessoa está usando esse tipo de alimentação e tem essa recompensa e o núcleo accumbens começa a liberar dopamina, ela começa a ficar cada vez mais dependente daquilo ali. Talvez não tão dependente como de cocaína, não tão dependente como de heroína, obviamente não é isso. Mas é um tipo de alimento que foi construído, ou acha que um hambúrguer lá do McDonald's foi plantado e colhido. Não foi, né? Esses dias eu aprendi que na Islândia é proibido, né, ter McDonald's. Caramba. E que no museu eles têm lá um hambúrguer. Esse foi o último hambúrguer vendido na Islândia. Tá lá há mais de década e o hambúrguer tá lá certinho. Nossa. Um hambúrguer com a batata fria, impressionante. Então, todo esse tipo de alimentação não foi feito para o ser humano, afeta o seu cérebro, vai lá no sistema de recompensa. Toda a indústria da alimentação está cada vez procurando novas formas de colocarem coisas ali dentro que vão fazer o quê? Ativar o seu circuito de recompensa. Porque quanto mais eu ativo o seu circuito de recompensa, mais você volta para comprar. Essa é a ideia do lucro, né? Então eu tenho que pensar que essa alimentação
não foi a que o nosso corpo, o nosso cérebro evoluiu. O nosso cérebro evoluiu num ambiente onde que eu não tinha esse nível de disponibilidade de comida. E o ser humano está extremamente mal adaptado. Então, entender o básico disso, desse ambiente que nós estamos alimentar, já começa a te ajudar tanto na sua saúde mental quanto da sua saúde do corpo. O que é uma bobagem o que eu terminei de falar. Por quê? Saúde de corpo, saúde mental não existe. É uma coisa só. A sua mente é o seu corpo. O seu cérebro faz parte do mesmo processo do seu corpo. É uma coisa só. Aquele velho ditado de mente sã, corpo sã, é extremamente válido, continua até hoje. Isso ocorre na bipolaridade. Pessoas com transtorno bipolar têm uma chance muito maior de ter obesidade. E a obesidade é um processo pró-inflamatório. Ou seja, o que é pró? É a favor da inflamação. E a gente sabe que a depressão também vem desse excesso de inflamação. Essa é a ponta de pesquisa hoje em depressão. Olha como a alimentação, ganho de peso, todo esse ambiente que a gente vive está favorecendo o adoecimento. Basicamente, qual que é a solução? Por incrível que pareça, a solução que eu vou te falar é a mesma coisa que o cardiologista falaria. Então, para o bipolar, ele precisa de uma dieta baixa em carboidrato. É basicamente uma dieta onde que você vai reduzir os seus carboidratos, esquece fast food. E todos esses carboidratos, sabe essa comida gostosa? Você gosta muito? Sorvete, pizza, que você fala, nossa, agora sim, esquece, não tem isso, né? Nossa. Ou tem de vez em quando, não precisa ser radical, mas precisa ser uma exceção e não aquela ali que é a regra, né? E você vai fazer o que você já sabe que precisa ser feito. Você vai comer salada à vontade, os legumes você vai comer à vontade também. Olha que maravilha, hein? Vai poder comer todo tipo de legume que você quer, né? Vai comer aquela proteína principalmente de peixe, né? Carne branca, mas pode comer também a vermelha com moderação, não tem problema nenhum. E o que é carboidrato? Aí a gente teria que falar muito tempo, né? Porque não é todo carboidrato. Tem carboidrato saudável, você pode comer, tem aquele carboidrato que não é. Mas não adianta eu fingir que eu sei que você sabe, todo mundo que tá vendo sabe. Se é gostoso demais, esquece. Esse carboidrato não pode. Em fritura, né? Uhum. Até que pode, mas que seja uma exceção na sua vida, né? Então não tem problema nenhum você comer uma pizza lá no sábado à noite. Em moderação, não tem problema nenhum. Não só para o corpo, que a gente tá falando, né? Então essa seria a solução. Eu tenho uma dieta mais saudável, e por dieta eu não estou falando de começar e parar. Eu estou falando do estilo alimentar que você vai manter ao longo da vida. Compartilha com seus amigos, dá o seu like, deixa o seu comentário, siga as nossas redes sociais. Aproveitem para se inscrever no nosso canal também.